Capítulo 7. Um relato da vida e das perseguições de John Wycliffe. É apropriado dedicar algumas páginas deste trabalho a uma breve exposição da vida de alguns dos primeiros homens que deram um passo à frente, apesar do poder preconceituoso que se opunha a toda reforma para impedir o tempo da corrupção papal e selar as doutrinas puras do Evangelho com seu sangue. Entre eles, a Grã-Bretanha tem a honra de assumir a liderança, primeiro mantendo a liberdade na controvérsia religiosa que assombrou a Europa e demonstrou que as liberdades políticas e religiosas são também o progresso dessa favorecida ilha. Entre as primeiras dessas pessoas eminentes estava John Wycliffe, esse célebre reformador denominado Estrela da Manhã da Reforma. Nasceu por volta de 1324, no reinado de Eduardo II. Sua origem não sabemos ao certo. Seus pais, planejando que se dedicasse à igreja, o enviaram a Queen's College, Oxford, na época fundado por Robert Macclesfield, confessor da rainha Filipa. Todavia, não encontrou as vantagens que esperava em estudar naquela escola recém-criada. Por isso se mudou para Merton College, então considerado uma das sociedades de maior erudição da Europa. A primeira coisa que o levou a destacar-se em público foi uma defesa da universidade contra os frades, que, naquela época, desde seu estabelecimento em Oxford, em 1230, eram vizinhos problemáticos da universidade. Contendas eram continuamente fomentadas, os frades apelando ao Papa, os estudiosos ao poder civil. Por vezes prevalecia uma parte, por vezes outra. Os frades eram entusiastas da ideia de que Cristo era um mendigo comum, assim como seus discípulos também o eram, e que a mendicância era uma instituição do Evangelho. Promoviam essa doutrina no púlpito e em qualquer lugar a que tivessem acesso. Wycliffe, há muito tempo, desprezava esses frades religiosos pelo seu modo de vida preguiçoso e agora tinha uma oportunidade justa de expô-los. Publicou um trabalho contra a mendicância de pessoas capazes, no qual atacou os frades e demonstrou que não eram apenas um opróbrio à religião, mas também à sociedade humana. A universidade passou a considerá-los um de seus primeiros defensores, e ele logo foi promovido a mestre do Balliol College. Nessa época, o arcebispo Sleep fundou o Canterbury Hall, em Oxford, onde instituiu um diretor e 11 estudiosos. Wycliffe foi eleito pelo arcebispo para esse cargo. Contudo, após a morte do arcebispo, o sucessor dele, Stephen Langan, bispo de Ely, o destituiu. Como havia um certo grau de manifesta injustiça no caso, Wycliffe recorreu ao Papa, que posteriormente deliberou contra ele para a seguinte causa: Eduardo III, então rei da Inglaterra, retirou a tribuna que desde a época do rei João vinha sendo concedida ao Papa. O Papa ameaçou. Eduardo apelou para o parlamento. O parlamento decidiu que o rei João havia feito algo ilegal, abrindo mão dos direitos da nação, e aconselhou o rei a não submeter quaisquer que fossem as consequências. O clero passou a escrever a favor do Papa. Um monge erudita publicou um tratado espirituoso e plausível, que tinha muitos defensores. Wycliffe, irritado ao ser uma causa tão ruim, sendo tão bem defendida, se opôs ao monge, e o fez com tanta maestria que a defesa do monge não podia mais ser considerada incontestável. Seu processo em Roma foi imediatamente decidido contra ele. Ninguém duvidava de que sua oposição ao Papa, em um período tão crítico, era a verdadeira causa de haver perdido o processo em Roma. Wycliffe
Foi posteriormente eleito para o cargo de professor de teologia. Por já estar convencido dos erros da Inglaterra, da Igreja Romana e da vileza de seus agentes monásticos, decidiu expô-los. Em palestras públicas, atacava seus vícios e se opunha às suas loucuras. Revelou uma variedade de abusos encobertos pela escuridão da superstição. A princípio começou a desfazer os preconceitos da plebe e prosseguiu com lentos avanços. Mesclou opiniões teológicas aparentemente novas com as indagações metafísicas da época. As usurpações da corte de Roma eram um dos tópicos favoritos. Sobre isso, discorria com argumentos perspicazes, unidos ao raciocínio lógico. Isso logo provocou o clamor do clero, que, por meio do arcebispo de Cantuária, o privou de seu cargo. Nessa época, a administração dos negócios estava nas mãos do Duque de Lancaster, conhecido pelo nome de John de Gaunt. Esse príncipe tinha noções de religião muito livres e era inimigo do clero. Quando as exações da corte de Roma se tornaram demasiado onerosas, decidiu enviar o bispo de Bangor e Wycliffe para protestar contra esses abusos e ficou acordado que o Papa não mais disporia de quaisquer benefícios pertencentes à Igreja da Inglaterra. Nessa embaixada, a mente observadora de Wycliffe percrustou a Constituição e a política de Roma, de modo que voltou mais determinado do que jamais estivera a expor aquela avareza e ambição. Tendo recuperado sua situação anterior, investiu contra o Papa em suas palestras. Sua usurpação, infalibilidade, orgulho, avareza e tirania. Foi o primeiro a chamar o Papa de Anticristo. Depois voltou-se à pompa, ao luxo e aos ornamentos dos bispos, e os comparava à simplicidade dos bispos primitivos. Suas superstições e enganos eram tópicos em que insistia com energia e precisão lógica. Wycliffe recebeu um bom benefício do patrocínio do Duque de Lancaster, mas, logo que se estabeleceu em uma paróquia, seus inimigos e os bispos começaram a persegui-lo com vigor renovado. O Duque de Lancaster era seu aliado nessa época de perseguição, e por causa de sua presença e da presença de Lord Percy, conde marechal da Inglaterra, teve tanto domínio sobre o julgamento que tudo acabou em desordem. Após a morte de Eduardo III, seu neto Ricardo II o sucedeu, aos 11 anos de idade. O Duque de Lancaster não conseguiu ser o único regente como esperava, e, com o declínio de seu poder, os inimigos de Wycliffe, aproveitando a circunstância, renovaram seus artigos de acusação contra ele. Em consequência, o Papa expediu 5 bulas ao rei e a certos bispos. Mas a negligência e o povo manifestaram desprezo diante dos procedimentos arrogantes do pontífice. A regência, que naquele tempo desejava conseguir dinheiro para enfrentar uma invasão esperada dos franceses, propôs aplicar uma grande quantia, coletada para o uso do Papa, para esse fim. A questão foi submetida à decisão de Wycliffe. Os bispos, no entanto, apoiados pela autoridade papal, insistiam em levar Wycliffe a julgamento. Ele estava já sendo examinado em Lambeth, quando, devido ao comportamento tumultuado da população do lado de fora e atemorizados pela ordem de Sir Lewis Clifford, um cavalheiro da corte, dizendo que não deveriam decidir por nenhuma sentença definitiva, encerraram o caso inteiro, proibindo que Wycliffe pregasse aquelas doutrinas tão desagradáveis ao Papa. Isso, porém, foi ridicularizado por nosso reformador, que, andando descalço e em longas vestes frisadas, pregou com mais veemência do que antes. No ano de 1378, surgiu uma disputa entre 2 papas, Urbano VI e Clemente VII, acerca de qual era o Papa legítimo, verdadeiro vice-regente de Deus. Foi um período favorável ao exercício dos talentos de Wycliffe. Ele logo produziu um tratado contra o papado,
que era lido com entusiasmo por todo tipo de cidadão. Por volta do final do mesmo ano, Wycliffe foi acometido de um distúrbio violento, que temia ser fatal. Os frades mendicantes, acompanhados por 4 dos mais eminentes cidadãos de Oxford, obtiveram a permissão de entrar no quarto onde ele repousava e imploraram que se retratasse, pelo bem de sua alma, das coisas injustas que havia afirmado acerca de sua ordem. Wycliffe, surpreso com a solene mensagem, levantou-se e, com um semblante austero, respondeu: Não hei de morrer, antes viverei para declarar as más obras dos frades. Quando Wycliffe se recuperou, deu início a uma obra muito importante, a tradução da Bíblia para o inglês. Antes de dedicar-se a isso, publicou um tratado no qual mostrava a necessidade de tal trabalho. O zelo dos bispos em suprimir as escrituras promoveu muito sua venda, e aqueles que não podiam comprar cópias adquiriam transcrições de determinados evangelhos ou epístolas. Posteriormente, quando os Lollardos cresceram e se acenderam as chamas, tornou-se uma prática comum prender ao pescoço de um herege condenado fragmentos de escritura encontrados em sua posse, os quais costumavam ter o mesmo destino do réu. Imediatamente após essa operação, Wycliffe ousou dar um passo adiante, discorrendo sobre a doutrina da transubstanciação. Essa nova opinião foi concebida por Pascal Herbert e afirmada com incrível ousadia. Wycliffe, em seu discurso na Universidade de Oxford, em 1381, atacou essa doutrina e publicou um tratado sobre o assunto. O Dr. Barton, na época vice-chanceler de Oxford, convocando os diretores da universidade, condenou as doutrinas de Wycliffe como heréticas e ameaçou o autor com excomunhão. Wycliffe já não tinha o apoio do Duque de Lancaster e, sendo convocado a comparecer diante de seu ex-adversário, William Courtenay, agora arcebispo de Cantuária, protegeu-se sob o argumento de que, como membro da universidade, estava isento da jurisdição episcopal. Essa alegação foi aceita, pois a universidade estava convicta a apoiar seu membro. O tribunal reuniu-se no tempo determinado, finalmente, a fim de julgar suas opiniões. Algumas condenaram como errôneas, outras como heréticas. A publicação sobre esse assunto foi respondida de imediato por Wycliffe, que se tornara o alvo da resoluta malícia do arcebispo. O rei, por solicitação do arcebispo, concedeu uma licença para aprisionar o professor de heresias, mas os comuns fizeram o rei revogar o ato como ilegal. No entanto, o primado recebeu cartas do rei, orientando o chefe da Universidade de Oxford a procurar todas as heresias e livros publicados por Wycliffe. Em consequência de tal ordem, a universidade se tornou um cenário de tumulto. Supõe-se que Wycliffe se ocultou da tempestade em uma parte recôndita do reino. As sementes, no entanto, foram espalhadas e as opiniões de Wycliffe eram predominantes, que se ouvia dizer que, caso fossem encontradas 2 pessoas na estrada, era certo que uma delas se trataria de um Lollardo. Nesse período, as disputas entre os 2 papas continuavam. Urbano publicou uma bula na qual convocava sinceramente todos os que tivessem algumas considerações pela religião a se esforçarem em sua causa, pegando em armas contra Clemente e seus seguidores em defesa da Santa Sé. Uma guerra na qual o nome da religião fora prostituído de maneira extremamente vil, fez despertar a inclinação de Wycliffe, mesmo em seus anos decadentes. Tomou mais uma vez a pena e escreveu contra a guerra com grande acrimônia. Censurou livremente o Papa e lhe perguntou corajosamente: como ousa fazer do símbolo de Cristo na cruz, que é o símbolo da paz, da misericórdia e da caridade, uma bandeira para nos incitar a matar homens cristãos pelo amor de 2 falsos sacerdotes e oprimir a cristandade de modo pior do que Cristo e seus apóstolos foram oprimidos pelos judeus?
Quando o orgulhoso sacerdote de Roma considerar indulgências à humanidade para viver em paz e caridade, como agora faz para lutarem e matarem uns aos outros? Esse severo trecho atraiu sobre ele o ressentimento de Urbano, e era provável que o fizesse envolver-se em problemas maiores do que havia experimentado antes. Contudo, foi providencialmente liberto de suas mãos. Foi acometido por uma paralisia e, embora tenha vivido algum tempo, foi afetado de tal maneira que seus inimigos o consideravam uma pessoa abaixo de seu ressentimento. Quando Wycliffe retornou após um curto período, seja de seu exílio, seja do lugar onde foi mantido em segredo, foi restabelecido em sua paróquia de Lutherwold, onde era pastor. Ali, silenciosamente, partindo dessa vida mortal, dormiu em paz no Senhor, no final do ano de 1384, no dia de Silvestre. Parecia estar em avançada idade antes de partir, e a mesma coisa que agradava na velhice era o que lhe agradava quando jovem. Wycliffe tinha motivos para agradecer-lhes, pois ao menos o poupariam até que morresse, e também lhe dariam um longo descanso após sua morte. 41 anos jazendo em seu sepulcro antes que o retirassem da terra e o tornassem cinzas, cinzas essas que lançaram ao rio, e assim dissolveu-se em 3 elementos: terra, fogo e água, pensando seus inimigos que dessa forma extinguiriam por completo e para sempre o nome e a doutrina de Wycliffe. Não muito diferente do exemplo dos antigos fariseus e cavaleiros do sepulcro, que quando levaram o Senhor à sepultura, pensaram em garantir que ele nunca mais se levantasse. Mas esses e todos os outros devem saber que, assim como não há conselho contra o Senhor, não há como esconder a verdade, pois ela brotará e sairá do pó e da cinza, como bem sucedeu com esse homem. Embora tenham desenterrado seu corpo, queimado seus ossos e afogado suas cinzas, a palavra de Deus e a verdade de sua doutrina, juntamente com seu fruto e sucesso, não puderam queimar. Capítulo 8. Um relato das perseguições boêmia sob o papado. Os pontífices romanos, que usurparam o poder sobre várias igrejas, o fizeram de forma particularmente severa com os boêmios. Isso os levou a enviar 2 ministros e 4 irmãos leigos a Roma, no ano de 977, para obter reparação do Papa. Após um atraso, seu pedido foi atendido e suas queixas reparadas. Obtiveram permissão para fazer 2 coisas em particular, a saber, realizarem o serviço divino em sua própria língua e dar o cálice aos leigos da Eucaristia. As disputas, no entanto, logo eclodiram novamente, com os papas seguintes exercendo todo o seu poder para impor suas vontades às mentes dos boêmios e estes, com grande coragem, buscando preservar suas liberdades religiosas. Em 1375, alguns fervorosos protetores do Evangelho solicitaram a Carlos, rei da Boêmia, que convocasse um concílio ecumênico que investigasse os abusos que haviam impregnado a Igreja e fizesse uma reforma absoluta e total. O rei, sem saber como proceder, solicitou ao Papa instruções sobre como agir, mas o pontífice exasperou-se tanto com esse caso que sua única resposta foi: castigue severamente aqueles hereges levianos e profanos. O monarca, consequentemente, baniu todos os que demonstraram interesse na solicitação. E, para satisfazer o Papa, impôs um grande número de restrições adicionais às liberdades religiosas do povo. As vítimas de perseguição, no entanto, não eram tão numerosas na Boêmia, até depois da queima de John Hus e Jerônimo de Praga. Esses 2 eminentes reformadores foram condenados e executados por recomendação do Papa e de seus emissários, como leitor
perceberá pelos seguintes breves esboços de suas vidas. Perseguição a John Hus. John Hus nasceu em Ussentses, uma vila na Boêmia, por volta de 1380. Seus pais lhe deram a melhor educação que suas condições permitiam. Tendo adquirido razoável conhecimento dos clássicos em uma escola particular, foi transferido para a Universidade de Praga, onde logo deu contundentes demonstrações de suas capacidades mentais e se destacou por sua diligência e aplicação nos estudos. Em 1398, Hus graduou-se no seminário e foi sucessivamente nomeado pastor da Igreja de Belém, em Praga, e deão e reitor da universidade. Nesses postos, cumpria seus deveres com muito esmero e se tornou, por fim, tão notável por sua pregação, em conformidade com as doutrinas de Wycliffe, que era improvável que escapasse por muito tempo da atenção do Papa e de seus partidários, os quais censurou sem medir a rispidez. O reformista inglês Wycliffe acendera a luz da reforma com tal intensidade que ela começou a iluminar os cantos mais sombrios do papado e da ignorância. Suas doutrinas se espalharam pela Boêmia e foram bem recebidas por um grande número de pessoas, mas por ninguém tão particularmente quanto John Hus e seu zeloso amigo e mártir Jerônimo de Praga. O arcebispo de Praga, ao perceber que os reformistas cresciam em número diariamente, emitiu um decreto para suprimir a disseminação dos escritos de Wycliffe. No entanto, isso teve um efeito bem diferente do que ele esperava, pois estimulou os promotores dessas doutrinas a um maior zelo e quase toda uma universidade se uniu para propagá-los. Fortemente apegado às doutrinas de Wycliffe, Hus se opôs ao decreto do arcebispo, que apesar disso, por fim, obteve uma bula papal, dando-lhe anuência para impedir a publicação das doutrinas de Wycliffe em sua província. Em virtude dessa bula, o arcebispo condenou os escritos de Wycliffe. Também procedeu contra quatro mestres que não entregaram as cópias daquele teólogo e os proibiu, apesar de seus privilégios, de pregar a qualquer congregação. O Dr. Hus, com alguns outros membros da universidade, protestou contra esses procedimentos e apresentou um recurso contra a sentença do arcebispo. Sendo o caso conhecido pelo Papa, ele concedeu uma procuração ao cardeal Colonna para convocar John Hus e comparecer à corte de Roma, a fim de responder às acusações feitas contra ele de que pregara erros e heresias. O Dr. Hus desejava ser dispensado de uma apresentação pessoal e era tão protegido na Boêmia que o rei Venceslau, a rainha, a nobreza e a universidade desejavam que o Papa dispensasse o comparecimento. Além disso, que não permitisse que o reino da Boêmia estivesse sob acusação de heresia, mas que o evangelho fosse pregado com liberdade em seus locais de culto. 3 procuradores compareceram em nome de Dr. Hus diante do cardeal Colonna. Eles se esforçaram para justificar sua ausência e disseram que estavam prontos para responder em seu nome. Mas o cardeal declarou Hus contumaz e por isso o excomungou. Os procuradores apelaram ao Papa e nomearam 4 cardeais para examinar o processo. Esses comissários confirmaram a sentença anterior e estenderam a excomunhão para além de Hus, a todos os seus amigos e seguidores. Por essa injusta sentença, Hus apelou para a realização de um novo concílio, mas sem sucesso, e apesar de um decreto tão severo e da subsequente expulsão de sua igreja em Praga, retirou-se para Usnitz, sua terra natal, onde continuou a promulgar sua nova doutrina através tanto do púlpito quanto da pena. As cartas que escreveu naquela época eram muito numerosas e ele compilou um trabalho sustentado que ler os livros dos protestantes não poderia absolutamente ser proibido. Escreveu em defesa do livro de Wycliffe sobre a Trindade e corajosamente se pronunciou contra os vícios do Papa, dos cardeais e do clero daquela época corrupta. Também escreveu muitos outros livros, todos escritos com um poder de argumentação que facilitou muito a divulgação de suas doutrinas.
No mês de novembro de 1414, um concílio geral foi reunido em Constança, na Alemanha, com o único objetivo proposto de decidir uma disputa, então pendente entre três pessoas que defendiam o papado. O verdadeiro motivo, porém, era esmagar o progresso da reforma. John Hus foi convocado a comparecer a esse concílio. Para encorajá-lo, o imperador enviou-lhe um salvo-conduto. As cortesias e até reverências que Hus encontrou em sua jornada estavam além da imaginação. As ruas e mesmo as próprias estradas foram tomadas por pessoas reunidas mais pelo respeito que pela curiosidade que sentiam. Hus foi levado à cidade com grandes aclamações e pôde-se dizer que passou pela Alemanha com uma espécie de triunfo. Não pôde deixar de demonstrar sua surpresa diante do tratamento que recebeu. Pensei ser um proscrito. Agora vejo que meus piores inimigos estão na Boêmia. Assim que Hus chegou a Constança, imediatamente se alojou em uma parte remota da cidade. Pouco tempo depois de sua chegada, Stephen Palettes também chegou, contratado pelo clero em Praga para conduzir a acusação pretendida contra ele. Palettes foi acompanhado por Michel de Cassis, por parte da corte de Roma. Os dois declararam seus acusadores e elaboraram um conjunto de artigos contra ele, que apresentaram ao Papa e aos prelados do concílio. Quando souberam que ele estava na cidade, foi preso e encarcerado em uma câmara no palácio. Essa violação do direito comum e da justiça foi notada particularmente por um dos amigos de Hus, que apelou ao salvo-conduto imperial. O Papa, por sua vez, respondeu que nunca concedeu nenhum salvo-conduto, nem estava sujeito ao do imperador. Enquanto Hus estava confinado, o concílio atuou como inquisição. Seus membros condenaram as doutrinas de Wycliffe e ordenaram que fossem desenterrados e queimados às cinzas, pedidos estes que foram rigorosamente cumpridos. Enquanto isso, a nobreza da Boêmia e da Polônia intercedia fortemente por Hus. Até então, prevalecia o ponto de impedir que ele fosse condenado sem ser ouvido, o que havia sido decidido pelos comissários designados para julgá-lo. Quando foi levado ao concílio, foram lidos os artigos exibidos contra ele. Eram mais de 40 deles, dos quais a maioria havia sido extraída de seus escritos. A resposta de John Hus foi a seguinte: apelei sim ao Papa, após sua morte. Minha questão permaneceu indeterminada. Então apelei igualmente para o seu sucessor, João 23, diante de quem não consegui no período de 2 anos que meus advogados fossem admitidos para defender minha causa. Então apelei a Cristo, sumo juiz. Quando John Hus pronunciou essas palavras, perguntaram-lhe se havia recebido a absolvição do Papa ou não. Ele respondeu não. Outra vez perguntaram-lhe se era lícito que apelasse a Cristo ou não, ao que John Hus respondeu: em verdade, afirmo aqui diante de todos que não há apelo mais justo ou eficaz do que aquele que é feito a Cristo. Na medida em que a lei determina que apelar não é outra coisa senão implorar pela ajuda de um juiz superior em uma causa de pesar ou injustiça cometida por um juiz inferior. Quem seria então um juiz superior a Cristo? Quem, digo eu, pode conhecer ou julgar o assunto de maneira mais justa ou com mais equidade, quando nele não se encontra engano nem pode ser enganado? Ou quem melhor pode ajudar os miseráveis e oprimidos do que ele? Enquanto John Hus, com um semblante devoto e sobrio, pronunciava tais palavras, foi ridicularizado com zombarias por todo o concílio. Seu exímio discurso foi considerado uma manifestação de traição e tendia a inflamar seus adversários. Por conseguinte, os bispos designados pelo concílio o despojaram de suas vestes sacerdotais, degradando-o, e puseram em sua cabeça uma mitra de papel, sobre a qual havia demônios pintados com a inscrição "Um líder de hereges". Ao vê-la, ele disse: Meu Senhor Jesus Cristo,
Por minha causa, usou uma coroa de espinhos. Porque não deveria eu, então, por sua causa, usar novamente esta leve coroa, por mais ignominiosa que seja? Eu o farei, sim, e de bom grado. Quando ela finalmente foi colocada em sua cabeça, o bispo disse: Entregamos agora sua alma ao diabo. Mas eu, disse João Rus, erguendo os olhos para o céu, entrego em tuas mãos, ó Senhor Jesus Cristo, o meu espírito que tu redimiste. Quando a corrente foi colocada ao seu redor na estaca, ele disse, com um semblante sorridente: Meu Senhor Jesus Cristo, fui preso por uma corrente mais pesada do que essa, por minha causa, porque então deveria eu me envergonhar destes ferros enferrujados? Quando empilharam a lenha até o seu pescoço, o duque de Bavária foi importuno a ponto de desejar que abjurasse, ao que respondeu Hus: Não, nunca preguei nenhuma doutrina de tendência maligna. O que ensinei com meus lábios agora selo com meu sangue. Ele então disse ao carrasco: Estás prestes a queimar um ganso, pois Hus significa ganso na língua boêmia, mas em um século encontrarás um cisne que não poderás assar nem ferver. Se disse uma profecia, é possível que tenha se referido a Martinho Lutero, que apareceu cerca de 100 anos depois. Quando atearam fogo à lenha, nosso Mártir cantou um hino em voz tão alta e alegre que foi ouvido através de todos os estalidos e do barulho da multidão. Por fim, sua voz foi interrompida pela severidade das chamas, que logo encerraram sua existência. Então, com grande diligência, juntando as cinzas, lançaram-nas ao rio Reno, para que nem o menor remanescente daquele homem fosse deixado sobre a terra, cuja memória, não obstante, não pôde ser abolida da mente dos santos, nem pelo fogo, nem pela água, nem por qualquer tipo de tormento. Perseguição a Jerônimo de Praga. Esse reformador, companheiro de Dr. Hus e, pode-se dizer, também comarte com ele, nasceu em Praga e foi educado na universidade da cidade, onde se destacou particularmente por suas grandes habilidades e erudição. Também visitou vários outros doutos seminários na Europa, em particular as universidades de Paris, Heidelberg, Colônia e Oxford. No último desses locais, conheceu os trabalhos de Wycliffe e, sendo uma pessoa de incomum diligência, traduziu muitos deles para sua língua nativa, conseguindo, com grande esforço, tornar-se mestre da língua inglesa. Em seu retorno a Praga, declarou-se um defensor aberto de Wycliffe e, ao descobrir que suas doutrinas haviam feito um progresso considerável na Boêmia e que Hus era o principal promotor delas, tornou-se um assistente dele na grandiosa obra da Reforma. Em 4 de abril de 1415, Jerônimo chegou a Constança, cerca de 3 meses antes da morte de Hus. Adentrou a cidade em segredo e, consultando alguns dos líderes de seu partido, os quais encontrara lá, foi facilmente convencido de que não poderia prestar nenhum serviço aos amigos. Ao descobrir que sua chegada a Constança era conhecida publicamente e que o concílio pretendia prendê-lo, achou mais prudente se retirar. Assim, no dia seguinte, foi para Iberling, uma cidade imperial a cerca de 1,5 km de Constança. Desse lugar, escreveu ao imperador e se colocou de prontidão para comparecer perante o concílio. E se fosse concedido um salvo-conduto, no entanto, seu pedido foi recusado. Ele, então, enviou uma solicitação ao concílio, mas recebeu uma resposta tão desfavorável quanto a do imperador. Em seguida, partiu em retorno à Boêmia. Teve a precaução de levar consigo um certificado, assinado por vários membros da nobreza boêmia, então em Constança, testemunhando que ele usara todos os meios prudentes ao seu alcance para obter uma audiência. Jerônimo, no entanto, não escapou. Foi capturado em Hirsau
por um oficial do Duque de Sulzbach, que, embora não autorizado a agir, não hesitou em aceitar os agradecimentos do concílio por um serviço tão satisfatório. O Duque de Sulzbach, agora com Jerônimo em seu poder, escreveu ao concílio buscando instruções acerca de como proceder. O concílio, depois de se expressar seu agradecimento ao duque, pediu que enviasse o prisioneiro imediatamente a Constança. O eleitor palatino o encontrou no caminho e o conduziu à cidade. Estando ele a cavalo, com uma numerosa comitiva, que levou Jerônimo em grilhões, puxando-o por uma longa corrente. Assim que chegou, foi encarcerado em uma masmorra repugnante. Jerônimo foi tratado quase da mesma maneira que fora Uz, mas ficou muito mais tempo confinado e passava de uma prisão a outra. Por fim, ao ser levado ao concílio, desejou poder defender sua própria causa e se justificar. Ao ter o pedido recusado, Jerônimo exclamou: "Que barbárie é essa? Durante 340 dias fiquei confinado em uma variedade de prisões. Não há miséria, não há necessidade que eu não tenha experimentado. A meus inimigos permitiste todo o escopo de acusações. A mim negais a menor oportunidade de defesa. Agora não me considerei sequer uma hora para me preparar para o meu julgamento. Engolistes as calúnias mais obscuras contra mim e me representastes como herege, sem conhecer minha doutrina, como inimigo da fé, antes que soubesses que fé eu professava, como perseguidor de sacerdotes, antes que tivesse a oportunidade de entender minhas opiniões acerca da questão. Vós sois um concílio geral. Por meio de vós, todo este mundo pode comunicar seriedade, sabedoria e santidade. Contudo, ainda sois homens, e homens estão suscetíveis a se deixar seduzir pelas aparências. Quanto mais elevado seja o vosso caráter à sabedoria, maior haverá de ser vosso cuidado para não vos desviardes para a loucura. A causa que agora alego não é a minha causa, é a causa dos homens, a causa dos cristãos. É uma causa que afetará os direitos da posteridade. No entanto, o experimento deve ser feito em minha pessoa." O discurso não surtiu o menor efeito. Jerônimo foi obrigado a ouvir a leitura da acusação, que foi resumida aos seguintes tópicos. Primeiro, ele era um escarnecedor da dignidade papal. Segundo, um opositor do Papa. Terceiro, um inimigo dos cardeais. Quarto, um perseguidor dos prelados. Quinto, alguém que odeia a religião cristã. O julgamento de Jerônimo foi instaurado no terceiro dia após sua acusação, e as testemunhas foram interrogadas em apoio à acusação. O prisioneiro estava preparado para sua defesa, o que parecia quase impossível, considerando que passou 340 dias trancado em prisões repugnantes, privado da luz do dia e quase morreu de fome por falta de suprimentos essenciais. Mas seu espírito elevou-se para além dessas desvantagens, às quais um homem com menos ânimo teria sucumbido. Também não se privou de citar os pais e autores antigos, como se estivesse equipado da melhor biblioteca. Os membros mais fanáticos da Assembleia não queriam que ele fosse ouvido, sabendo o tamanho efeito que a eloquência é capaz de surtir na mente dos mais preconceituosos. Por fim, porém, a maioria considerou que o acusado deveria ter liberdade para prosseguir em sua defesa, a qual deu início com tamanha força em sua comovente eloquência que se viam derreter os corações mais cheios de zelo e obstinados, e as mentes supersticiosas pareciam admitir um raio de convicção. Fez uma admirável distinção entre as evidências baseadas em fatos e as que se apoiavam na maldade e na calúnia. Apresentou à Assembleia todo o teor de sua vida e conduta. Observou que os maiores e mais santos homens sabiam diferir em pontos de especulação, com o objetivo de distinguir a verdade e não mantê-la oculta. Expressou um nobre desprezo por todos os seus inimigos, que o teria induzido a reprimir a causa da virtude e da verdade. Não poupou grandes elogios
a Hus e declarou estar pronto para segui-lo na gloriosa tarefa do martírio. Então, abordou as doutrinas mais defensáveis de Wycliffe e concluiu observando que este não tinha a menor intenção de promover qualquer coisa contra o estado da Igreja de Deus. Antes, era apenas contra o abuso do clero de quem se queixava, e não podia deixar de dizer o quão perverso era que o patrimônio da Igreja, originalmente destinado ao propósito de caridade e benevolência universal, fosse prostituído para a concupiscência dos olhos, em festas, vestimentas extravagantes e outras afrontas ao nome e à profissão do cristianismo. Terminado o julgamento, Jerônimo recebeu a mesma sentença que havia sido anunciada ao seu compatriota martirizado. Em consequência disso, foi, conforme o estilo do engano papal, entregue ao poder civil, mas, por ser um leigo, não teve de passar pela cerimônia de degradação. Haviam-lhe preparado um gorro de papel pintado com demônios vermelhos. Quando o colocaram em sua cabeça, ele disse: Nosso Senhor Jesus Cristo, quando sofreu a morte por mim, o mais miserável pecador, usava uma coroa de espinhos em sua cabeça. Por amor a ele, usarei este chapéu. Deram-lhe 2 dias, na esperança de que se retratasse. Durante esse período, o cardeal de Florença se esforçou ao máximo para convencê-lo. Contudo, todos os seus esforços se mostraram ineficazes. Jerônimo estava decidido a selar a doutrina com seu sangue. Sofreu a morte com a mais distinta magnanimidade. A caminho de sua execução, entoou vários hinos, e quando chegou ao local onde Hus havia sido queimado, se ajoelhou e orou com fervor. Abraçou a estaca com muita alegria, e quando se aproximaram por detrás dele, a fim de atear fogo à lenha, disse: Vinde e o acendei diante dos meus olhos, pois se tivesse medo, não teria vindo até aqui. Quando acenderam o fogo, Jerônimo cantou um hino, mas logo foi interrompido pelas chamas. As últimas palavras ouvidas de seus lábios foram: Esta alma em chamas ofereço, Cristo, a ti. Esta alma em chamas ofereço, Cristo, a ti. O elegante Poge, um culto cavalheiro de Florença, secretário de 2 papas, um católico zeloso, mas liberal, em uma carta a Leonardo Arotin, prestou amplo testemunho dos extraordinários poderes e virtudes de Jerônimo, a quem enfaticamente denomina como um homem prodigioso. Perseguição a Zisca. O nome verdadeiro desse zeloso servo de Cristo era João de Troxnol, conhecido como Zisca, uma palavra boêmia que significa caolho, pois ele havia perdido um olho. Era natural de Boêmia, de boa família, e deixou a corte de Venceslau para servir ao rei da Polônia contra os cavaleiros teutônicos. Tendo obtido uma medalha de honra e uma bolsa de ducados como recompensa por sua bravura, ao término da guerra retornou à corte de Venceslau, a quem corajosamente confessou a profunda preocupação que sentia pela sangrenta afronta contra os súditos de Sua Majestade em Constança, no caso de Hus. Venceslau lamentou não estar em seu poder vingá-lo, e a partir desse momento disse que Zisca concebeu a ideia de afirmar as liberdades religiosas de seu país. No ano de 1418, o concílio foi dissolvido, tendo causado mais mal do que bem, e no verão daquele ano foi realizada uma reunião geral dos apoiadores da reforma religiosa, no castelo de Wisgrade, que, liderados por Zisca, dirigiam-se ao imperador com armas em punho e se ofereceram para defendê-lo contra seus inimigos. O rei ordenou que usassem as armas oportunamente, e essa estratégia política começou a assegurar a Zisca a confiança de seu grupo. Venceslau foi sucedido por Sigismund, seu irmão, que se tornou odioso aos reformadores. Ele removeu todos os que eram desfavoráveis ao seu governo. Zisca e seus aliados, depois disso, imediatamente pegaram em armas, declararam guerra ao imperador e ao papa e sitiaram Pilsen com 40.000 homens.
Logo tomaram a fortaleza e em pouco tempo toda a parte sudoeste da Boêmia submeteu-se a eles, o que fortaleceu muito os números do exército dos reformistas. Quando os reformistas tomaram a passagem de Mudal, após um severo conflito de 5 dias e noites, o imperador alarmou-se e retirou suas tropas dos confins da Turquia para marcharem para a Boêmia. Em Berna, na Morávia, parou e enviou missivas para tratar da paz, um preâmbulo para que Ziska abandonasse Pilsen e todas as fortalezas que havia tomado. Com Sigismund procedendo de maneira que claramente manifestou que agiu de acordo com a doutrina romana, segundo a qual nenhum compromisso deveria ser mantido como hereges, e tratando alguns dos autores dos últimos distúrbios com severidade, o alarme de revolta soou por toda a Boêmia. Ziska tomou o castelo de Praga pelo poder do dinheiro e, em 19 de agosto de 1420, derrotou o pequeno exército que o imperador havia reunido às pressas para se opor a ele. Em seguida, tomou Áustria de assalto e destruiu a cidade com uma barbárie que desonrou a causa pela qual lutava. Com o inverno se aproximando, Ziska fortaleceu seu acampamento em uma robusta colina a cerca de 40 quilômetros de Praga, que chamou de Monte Tabor, de onde surpreendeu uma tropa de cavalaria à meia-noite e tomou 1000 homens como prisioneiros. Logo depois, o imperador tomou posse da sólida fortaleza de Praga, da mesma maneira que Ziska havia feito antes, mas ao ser bloqueado e ameaçado por ele, o imperador viu-se compelido a bater em retirada. Determinado a fazer uma tentativa desesperada, Sigismund atacou o acampamento fortificado de Ziska, no Monte Tabor, e o fez com grande matança. Muitas outras fortalezas também caíram, e Ziska retirou-se para uma colina escarpada, que reforçou fortemente e de onde tanto irritou o imperador em suas abordagens contra a cidade de Praga, que este constatou que deveria abandonar o cerco ou derrotar seu inimigo. O Marquês de Misnia foi designado para executar a operação com um grande regimento de tropas, mas o episódio foi fatal para os imperialistas. Eles foram derrotados e o imperador, tendo perdido quase um terço de seu exército, retirou-se do cerco de Praga, atacado pelo inimigo enquanto recuava. Na primavera de 1421, Ziska iniciou a campanha como antes, destruindo todos os monastérios em seu caminho. Sitiou o castelo de Wisgrade e o imperador, vindo para libertar o local, caiu em uma armadilha. Foi derrotado em um terrível massacre e essa importante fortaleza foi tomada. Nosso general tinha agora tempo livre para ocupar-se da reforma, mas se enojou sobremaneira com a total ignorância e superstição do clero boêmio, que se tornara desprezível aos olhos de todo o exército. Quando percebia quaisquer sintomas de inquietação no acampamento, ele soava o alarme para afastá-los e levar seus homens à ação. Em uma dessas expedições, acampou diante da cidade de Rubi e, enquanto marcava o local para um ataque, uma flecha voou da muralha e o atingiu nos olhos. Em Praga, foi extraída, mas sendo farpada, arrancou seu olho ao ser removida. Em seguida, teve febre e sua vida foi preservada com dificuldade. Estava agora totalmente cego, mas ainda desejava participar do exército. O imperador, convocando os estados do império para ajudá-lo, resolveu, com essa ajuda, atacar Ziska no inverno, quando muitas de suas tropas haviam partido até o retorno da primavera. Os príncipes confederados encarregaram-se do cerco de Soissons, mas, diante da mera aproximação do general boêmio, retiraram-se. No entanto, Sigismund avançou com seu formidável exército, composto por 15.000 cavaleiros húngaros e 25.000 soldados de infantaria, bem equipados para uma campanha de inverno. Esse exército espalhou terror por todo o leste da Boêmia. Onde quer que Sigismund marchasse, os magistrados o recebiam de portas abertas e eram tratados com severidade ou favorecimento, de acordo com seu valor para a causa. Ziska, no entanto, com marchas rápidas,
se aproximou e o imperador resolveu testar sua sorte mais uma vez contra o invencível líder. Em 13 de janeiro de 1422, os dois exércitos se encontraram em uma ampla planície perto de Kremenitz. Ziska apareceu ao centro de sua linha de frente, protegido, ou melhor, conduzido por um cavaleiro de cada lado, armado com uma alabarda. Suas tropas, cantando um hino, com resoluta frieza, sacaram as espadas e esperaram por um sinal. Quando seus oficiais o informaram de que todas as fileiras estavam devidamente reagrupadas, acenou com o sabre ao redor da própria cabeça. Era o sinal da batalha. Essa batalha é descrita como um terrível episódio. Toda a extensão da planície era uma cena contínua de caos. O exército imperial fugiu em direção aos confins da Morávia, com os taboritas em seu encalço, sendo atacados sem descanso. O rio Igla, na ocasião congelado, barrava a fuga, com o inimigo pressionando furiosamente. Muitos da infantaria e quase toda a cavalaria tentaram a passagem pelo rio. O gelo cedeu e não menos de 2.000 foram engolidos pelas águas. Ziska retornou então a Tabor, carregando todos os episódios e troféus que a mais completa das vitórias poderia oferecer. Ziska voltou a dirigir sua atenção à reforma. Proibiu todas as orações pelos mortos, imagens, vestimentas sacerdotais, jejuns e festivais. Os sacerdotes deveriam ser selecionados por seus méritos, e ninguém seria perseguido por opiniões religiosas. Em tudo, Ziska consultou aos de visão liberal e não fez nada sem um acordo geral. Um desacordo alarmante surgia em Praga entre os magistrados que eram utraquistas ou receptores dos sacramentos em ambas as espécies e os taboritas, dos quais 9 de seus chefes foram acusados a portas fechadas e condenados à morte. A população enfurecida sacrificou os magistrados e o caso terminou sem nenhuma consequência em particular. Com os utraquistas afundados em desprezo, Ziska foi instado a assumir a coroa da Boêmia, mas recusou-se nobremente e se preparou para a próxima campanha, na qual Sigismund resolveu fazer seu último esforço. Enquanto o Marquês de Misnia invadia a Alta Saxônia, o imperador cogitou entrar na Morávia, pelo lado da Hungria. Antes mesmo que o Marquês enviasse suas tropas a campo, Ziska posicionou-se diante da forte cidade de Auschwitz, situada no Elba. O Marquês apressou-se em seu auxílio com um exército superior e, após um corajoso embate, foi totalmente derrotado e Auschwitz capitulou. Em seguida, Ziska partiu em auxílio de Procópio, um jovem general que havia designado para manter Sigismund sob controle e a quem ele obrigou a abandonar o cerco de Pernitz, que foi mantido por 8 semanas antes de ser interrompido. Ziska, disposto a aliviar o cansaço de suas tropas, entrou em Praga, esperando que sua presença acabasse com qualquer inquietação que pudesse ter restado após a última perturbação, mas foi subitamente atacado pelo povo. Tendo, junto de sua guarda, espancado os cidadãos, bateu em retirada para a guarnição de suas tropas, a quem expôs a conduta traiçoeira dos utraquitas. Todos os esforços diplomáticos foram necessários para apaziguar sua vingativa animosidade, e à noite, em uma conferência particular entre Roxan, um eclesiástico de grande eminência em Praga, e Ziska, ambos se reconciliaram e as hostilidades cessaram. Estando ambos cansados da guerra, Sigismund solicitou a presença de Ziska, pedindo-lhe para embainhar sua espada e expor seus termos. Definido o local da conferência, Ziska, junto a seus dirigentes, partiu para encontrar o imperador. Forçado a atravessar uma parte do país onde a peste se alastrava descontroladamente, foi por ela acometido no castelo de Briscal e partiu desta vida em 6 de outubro de 1424.
Assim como Moisés morreu tendo diante de si a conclusão de seus trabalhos e foi enterrado na grande igreja de Cisaslow, na Boêmia, onde foi erguido um monumento em sua memória, com a seguinte inscrição: Aqui jaz John Ziska, que, tendo defendido seu país contra as invasões da tirania papal, repousa neste solo santificado, apesar do Papa. Após a morte de Ziska, Procópio foi derrotado e caiu, juntamente com as liberdades de seu país. Após a morte de Uzi Jerônimo, o Papa, junto com o Concílio de Constança, ordenou que o clero romano em toda parte excomungasse aqueles que adotassem suas opiniões ou lamentassem seu destino. Essas ordens ocasionaram grandes contendas entre os papistas e os boêmios reformados e causaram uma violenta perseguição contra estes últimos. Em Praga, a perseguição foi extremamente severa, até que, finalmente, os reformados, levados ao desespero, se armaram e atacaram o Senado, atirando 12 senadores, mais o orador, pelas janelas do Senado. Seus corpos caíram por sobre as lanças empunhadas por outros reformados, que os esperavam nas ruas. Ao ser informado desses eventos, o Papa foi a Florença e excomungou publicamente os boêmios reformados, incitando o imperador da Alemanha e todos os reis, príncipes, duques, etc., a pegarem armas a fim de extirpar toda a raça boêmia, prometendo, a título de encorajamento, remissão total de todos os pecados à pessoa mais perversa, desde que matasse apenas um protestante boêmio. Isso resultou numa sangrenta guerra, pois vários príncipes papais se comprometeram com a extirpação, ou pelo menos com a expulsão do povo proscrito. Os boêmios se armaram, preparando-se para repelir força por força, da maneira mais vigorosa e eficaz. O exército papal prevaleceu sobre as forças protestantes na Batalha de Gutenberg. Os prisioneiros dentre os reformados foram levados para 3 profundas minas perto daquela cidade e cruelmente atirados em cada uma delas, às centenas, onde pereceram miseravelmente.